Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, começando aqui mais um podcast do Diário do Rodrigo Lima, e eu já agradeço a Cortina e Companhia, nossa parceira aqui, e também o pessoal elogiou muito o cenário, os móveis do cenário aqui. Agradeço demais a empresa Móveis Colúmbia pela parceria, e olha, muito legal, né? As poltronas, o pessoal falou assim, olha, eu quero sentar naquela poltrona amarela, e da onde que é? Dos Móveis Colúmbia, tá certo, pessoal? E hoje eu recebo aqui a médica anestesista do Hospital de Base, a doutora Paula Fialho Salgado. A doutora que é anestesista, e olha, é um tema, né, doutora? Bom dia, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, de estar aqui para a gente debater um assunto que é necessário a gente falar, né, doutora? Por tudo que ocorreu ultimamente, eu agradeço demais a presença para a gente fazer os esclarecimentos à população de maneira geral, principalmente depois do ocorrido, né, doutor, de um médico que acabou estuprando uma mulher grávida antes da cirurgia. Doutora, qual que é o sentimento da classe nesse sentido? Bom dia, Rodrigo. Lamentamos, obrigada pela presença, obrigada pelo apoio à especialidade, né? Esse é um momento que as pessoas estão se sentindo um pouco receosas em relação aos anestesistas, como a gente chama, mas apesar, acho que a palavra que a gente tem para dizer é pesar, não é? Nós somos uma classe de médicos que estão aqui para trazer o bem do paciente, cuidar do paciente, tirar a dor do paciente, ajudar o paciente durante os momentos difíceis que são cirurgias, durante momentos maravilhosos que são o nascimento de uma criança, durante momentos em que a pessoa precisa de estar acolhida por um procedimento, né? Cuidar, fazer com que o máximo possível dele, para que essa pessoa passe por aquele momento da melhor forma possível, da forma mais segura. E nesse momento a gente tem pesar mesmo, pesar pelo que aconteceu com a paciente, pesar pela família, pelo sentimento, por tudo que isso vai trazer por essas pacientes. A gente não sabe quantos pacientes são, na realidade é um caso que está em investigação ainda, não dá para se afirmar muita coisa em relação a se houve um ou se foi o primeiro caso, se foram mais. Provavelmente não, né? Porque se já desconfiavam, provavelmente não foi o primeiro caso, que isso aqui é mais triste e lamentável, né? E pesar por uma imagem que está sendo destruída, assim, por uma pequena maçã podre dentro de um universo de profissionais. A gente sabe que toda a área, não só a medicina, existem pessoas que não suportam da forma adequada, mas houve uma quebra, né, muito grande aí de um dever de ser cuidador desse médico, né? Que a gente espera que não precise mais chamar de médico, né? A doutora foi delegada do CREMESP durante 15 anos e também atualmente é diretora da Associação Paulista de Medicina de Rio Preto. Doutora, como reconstruir essa imagem? Você acha que vai levar muito tempo? E se há já consequências, né, doutora? As pessoas já mudaram, alguns profissionais, colegas estão tendo alguma dificuldade, mudaram a rotina de trabalho, né? Bom, primeiro que a especialidade, a anestesiologia, né, e o anestesista, nós já não somos uma especialidade muito conhecida, porque o paciente não procura o anestesiologista ou anestesista no conselho, não procura lá e fala assim, eu vou ser anestesiado por esse colega. Não Geralmente, tem consulta, né? Não, existe consulta.
Mas o que acontece é o seguinte, você procura um cirurgião, você vai ser operado, ele diz, olha, eu opero nesse hospital, aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, cada hospital tem o seu grupo de anestesiologistas. A coisa que é mais importante é dizer que o anestesiologista, ele deve ser, e isso está em resolução de Conselho Federal de Medicina, conhecido antecipadamente, certo? O contato que o paciente tem com o anestesiologista deve ocorrer não no dia da cirurgia, mas previamente. Isso chama-se consulta pré-anestésica, uma avaliação pré-anestésica, onde você vai ao consultório, fica sabendo o que é uma anestesia, o que vai acontecer com você, tira as suas dúvidas sobre aquele momento de importância. O anestesista ele vai avaliar desde mesmo uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto jovem, até um idoso, ver se ele tem condições de ser submetido àquele procedimento, se ele tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença que possa complicar, não é? Que possa levar aumentar algum tipo de risco. A gente faz um score de risco que apresenta o paciente e tira todas as dúvidas. Isso acontece na grande maioria dos hospitais. É uma coisa relativamente nova, vem de 2006. É novo porque não é uma habitualidade, está sendo implantado tanto em SUS quanto em convênio, certo? Os pacientes hoje, por exemplo, eu trabalho, desculpa, vou falar aqui porque é do hospital de base, mas os pacientes hoje, eles são vistos no quarto ou em ambulatório previamente, mas isso não é uma coisa muito divulgada. Tanto é que muitas vezes um paciente chega para mim e fala assim, doutor, mas da outra vez que eu operei há 15, 20, não sei quantos anos atrás, não tinha que vir falar com anestesista, e agora tem. Não tem justamente por isso. Não necessariamente é o mesmo anestesista que vai te anestesiar, é o que fez a entrevista, mas ele vai te ajudar esse caminho da cirurgia. Bom, eu falei isso por quê? Porque as pessoas não sabem o que é o anestesista, o que ele faz e para que ele serve. Tem pessoas que perguntam até se ele é médico, tá? Muitas vezes a gente escuta no consultório se ele é médico. Doutor, mas você tem que estudar medicina para poder ser anestesista? Tem que estudar medicina 6 anos, você tem que fazer 3 anos de residência e mais 1 ano se você quiser fazer uma especialidade. Quer dizer, são 10 anos aí que o médico dispõe para sair como anestesiologista. Então, assim, é uma especialidade que já não é muito conhecida e ela tem muitos mitos. Por quê? Porque geralmente se fala do anestesista quando alguma coisa ruim acontece. Quando houve um problema numa clínica, morreu um paciente, ele teve um problema e agora, lamentavelmente, pior do que tudo, não pior do que tudo, porque perder um paciente, eu acho que é o extremo, mas é uma sensação de angústia você ter esse mal feito ao paciente de uma forma espontânea, não é? Porque, por exemplo, quando você causa um mal a alguém sem vontade de causar aquilo, mas foi inerente ao ato, é uma coisa. É lamentável, mas um indivíduo querer e fazer aquilo, fazer mal a um paciente por vontade, porque, não é? Isso é muito pesaroso, né? E a repercussão disso para todos aqueles que provavelmente sofreram, seus familiares, é muito triste. Não é só triste, é horrendo, não é? Qual que é o sentimento dos pacientes atualmente, doutora? Pelo que a senhora conversa. As pessoas, quando a gente tem um evento que a anestesia se destaca, não é? Todo mundo fica curioso, então elas vão atrás, você entra no Google, você quer descobrir, então eu, como todo mundo, fiquei sabendo disso pelo jornal, então você vê uma série de hipóteses, né, o que foi feito, o que aconteceu, ninguém sabe na realidade, não saiu ainda investigação completa, né, da investigação, mas... O colega foi indiciado por estupro de vulnerável. Acho que ele está preso por Sim, isso, não é? Ele está preso, foi preso em flagrante e foi indiciado por estupro de vulnerável, não é? Mas
Aí o que as pessoas fazem? Elas vão procurar as medicações, o que é, como que acontece, por que o anestesista ninguém estava vendo antes o que estava acontecendo, por que não foi. Então existe uma série de perguntas, porque as pessoas que nunca se submeteram a cirurgias não sabem como é. E essa é uma das grandes importâncias que existe de você conhecer a equipe de anestesia para a qual você vai ser submetido ao procedimento antes, né? Você saber o caminho que você vai trilhar antes e você ir mais tranquilo. Imagina uma mãe que vai entregar o seu filho único de 2 anos para alguém tomar conta, porque é isso que o anestesista faz. O anestesista, ele começa a cuidar da criança, do paciente, qualquer um, eu estava supondo a mãe. A coragem que você tem de entregar o seu ser mais precioso e falar assim, olha, traz ele igualzinho que eu te entreguei de volta para mim, né? Então, o anestesista faz isso, ele cuida do paciente desde o momento antes da cirurgia até o final da cirurgia, leva esse paciente para um período de recuperação para ver se está tudo bem antes dele devolver para os pais ou para o quarto, ou mandar embora para casa ou qualquer coisa, dependendo do tipo de cirurgia que foi feita. Então, a nossa função é cuidar de você enquanto o cirurgião está te operando, em todos os sentidos. Respiração, circulação, movimentação, consciência ou não, dependendo do tipo da cirurgia, né? Então, tudo que vai acontecer, se for uma cirurgia grande, se precisar de indicar uma transfusão sanguínea, se precisar de fazer alguma medicação, a gente tem que manter o paciente para uma cirurgia, vamos dizer, cirurgia geral, imóvel, inconsciente, sem dor e com todas as funções vitais funcionando. Ele seria uma espécie de um anjo da guarda ali, doutora? Um controlador um representante da família, até do bem-estar da pessoa, exatamente, do você falou, do um anjo bem da familiar. guarda. Muitos dos nossos... as nossas referências, a gente diz isso, a gente está tomando conta do paciente enquanto o cirurgião está operando. Doutora, a gente tem até um filme muito famoso do Awake, né? Awake. Esse daí acontece muito em que circunstâncias a pessoa ela está sentindo a cirurgia, lógico. Isso é muito interessante. Como é que isso... Bom, o que acontece, como eu acabei de falar para você, nós temos que oferecer numa anestesia geral a imobilidade, porque o paciente não pode mexer muitas vezes. Eu vou dar um exemplo, eu sou especialista em neuroanestesia. Então, imagina o cirurgião operando o cérebro e o paciente mexer aquela coisa pequenininha lá dentro, então não pode, não é? Então, a imobilidade, a inconsciência, porque eu também não posso sentir que alguém está me cortando, fazendo uma cirurgia, porque isso dói no momento que você tem um corte, alguma coisa, isso dói. A ausência de dor, a gente tem que tirar a dor, e a estabilidade, ou seja, não pode, se sangrar eu tenho que repor aquele volume de sangue, se for um paciente que tem algum problema de coração, pulmão, eu tenho que adequar isso, então todo esse tipo de coisa. Em relação ao Awake, é o seguinte, existe sim uma porcentagem de pessoas que às vezes elas têm uma resistência um pouco maior. No caso do filme Awake, eu não quis assistir, acho que acabei não querendo assistir, mas eu sei mais ou menos a história. Foi um paciente em que ele tinha consciência do que estava acontecendo, no entanto ele estava sob anestesia parcial, não é? Então ele não tinha mobilidade e ele via tudo que estava acontecendo e ele não conseguia se mexer. Então é uma sensação terrível, não é? Isso chama-se consciência perioperatória. Existem vários níveis. O que acontece? A anestesia é como se você estivesse embarcando num voo, num avião, tá? Então você vai levantar voo, você vai fazer o trajeto do voo e depois você vai pousar. Isso acontece com a anestesia. A gente levanta voo. Quando? Quando a gente induz o paciente à perda da consciência. Você mantém o paciente estável e depois você pousa. Quando você pousa, você traz aquela superficialização.
Você já dormiu e às vezes você achou que você estava fora do corpo, queria mexer e não conseguiu? Já aconteceu isso alguma vez com você? Sonhos. Exatamente. Não é uma sensação péssima que você quer se mexer e o mundo está... e você não consegue, de repente você acorda? Muitas pessoas têm essa sensação no momento que elas estão acordando ou que elas estão indo dormir. Algumas pessoas têm isso, não são todas, certo? Isso pode acontecer. Hoje nós temos, para algumas cirurgias que são necessárias, que podem acontecer, a gente hoje sabe quais são os procedimentos que podem acontecer, essa consciência perioperatória. Então nós temos ferramentas hoje para evitar que isso aconteça. A gente utiliza um aparelho que se chama, por exemplo, naqueles casos que a gente sabe, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, onde ele diz o seguinte: esse aparelho deve ser utilizado, ele chama Bispectral Index, que é uma análise do eletroencefalograma contínuo durante a anestesia. Aquilo é transformado em número, que é de 0 a 100, onde você tem de 80 a 100 o paciente está acordado, de 80 a 60 o paciente está sonolento, de 60 a 40 ele está anestesiado, e de 40 a 0 ele está muito profundo. E na cirurgia, qual que tem que ser, doutor? Ele tem que ser de 40 a 60, que é onde ele está anestesiado, nem muito profundo, nem só sedado, numa anestesia geral. Existe hoje, a legislação diz quais são as cirurgias que têm esse potencial de consciência perioperatória, ou seja, quais são as cirurgias que são indicadas o uso desse aparelho, certo? Nós temos esse aparelho, eu uso esse aparelho todos os dias para fazer anestesia em pacientes que a gente faz cirurgia de cérebro, por exemplo. A gente faz as cirurgias cardíacas todos os dias. Os pacientes com a gente são, não é a gente só, todos os anestesistas estão utilizando isso, não é exclusivo nosso nem nada. O hospital de base tem quantos anestesistas, doutor? O senhor tem uma ideia? Tem. Lá na cidade, né? Mais ou menos 50 médicos profissionais formados e 45 em formação. Vocês conversaram depois entre si, depois do ocorrido, doutora? Sim, caso? lógico, né? Isso é uma coisa que é inerente, acontece. E a gente, primeiro você fica assustado, depois você fala, mas como? Que coisa absurda. Depois você vai vendo as notícias e tudo, né? E o que a gente o que aconteceu foi que logo na sequência a Sociedade Brasileira de Anestesiologia se manifestou, repudiando, mostrando a sua solidariedade com a família, mostrando que fez denúncia junto ao Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro, né? Assim como as outras sociedades regionais de anestesia do Brasil também se manifestaram, né? Todas repudiando. A expectativa é que esse colega aí ele não volte mais a praticar medicina, doutor. Ah, eu acredito que sim, porque ele foi preso, tem uma prova, né? Os vídeos, né? Os vídeos, assim, não dá para dizer, eu não tenho acesso a nada, mas eu acredito que, e com toda essa comoção, certeza que o Conselho Regional do Rio de Janeiro deve estar acelerando, como já fizeram em outros casos famosos que nós tivemos aqui em São Paulo também, né? De médicos com múltiplos casos, que a gente sabe, mas acelerando o processo para quê? Porque se ele for cassado no estado do Rio de Janeiro, automaticamente há de referendo. Então ele vai para o Conselho Federal, referendar a cassação. Toda a cassação de médico, ele é cassado duplamente. Ele é cassado no estado e ele pode ser, e aí ele tem que ir automaticamente para o Conselho Federal analisar o porquê daquela cassação, certo? Doutora, uma curiosidade, a pessoa, tem pessoas que são mais resistentes à anestesia, que a senhora tem que usar uma dosagem maior? Não, na realidade o que você tem é o seguinte, então, tem assim, algumas pessoas que têm habitualidade com medicações que se assemelham, podem estar mais acostumadas e você possa ter que aumentar um pouco. Mas a anestesia ela é dada por quilo de peso. O que é feito na veia é feito
calculado momentaneamente, né? A cada momento que a gente administra uma medicação, a gente administra a dose adequada para aquele paciente. A mesma dose não é feita para mim, não é feita para você, não é feita para uma criança, você não. Aquela dose é por quilo de peso. Quantos quilos tem, quanto tempo aquilo vai durar, certo? Então, geralmente, num padrão, existe, mas uma curva que tem os seus extremos. Pacientes idosos, eles são mais sensíveis, então a gente tem que diminuir. São crianças, a gente tem uma área, um volume de líquido no corpo muito maior, aquilo se distribui muito mais, então a gente tem que aumentar um pouco mais, mas são coisas que são ajustáveis, já padronizadas. A gente tem, agora, por exemplo, usuários de drogas, muitas vezes a gente tem um problema maior, onde a gente tem que aumentar mais, porque eles são mais resistentes, ou pessoas que fazem uso, às vezes, de outras medicações derivados de benzodiazepínicos, ou pessoas que têm dor crônicas e que fazem uso de derivados de opioides, né? Essas pessoas, às vezes, precisam de uma dose um pouco maior para atingir o efeito que a gente quer. A senhora teve relato de algum paciente que não dormiu, doutora, durante a cirurgia? Ou a senhora conhece algum caso? Existem vários relatos. Existe, inclusive, uma associação nos Estados Unidos só de pacientes que tiveram consciência perioperatória. Certo? Então, isso gera algum trauma, doutora? Gera. E como, assim. como Depende do grau disso? disso. Depende do grau. Existem vários graus de consciência. A maioria das consciências ocorre às vezes no despertar. O paciente está despertando e ele tem aquela sensação, ele ainda não pode respirar sozinho, certo? Porque ele foi utilizado uma medicação chamada Curare, que é a que faz o relaxante muscular, dentro do Curare, não é chamado Curare. É um relaxante muscular onde você não consegue se movimentar. Para ele ele voltar da anestesia e assumir o controle, ele tem que estar totalmente fora, com que essa medicação tenha sido totalmente revertida do organismo dele. E até isso acontecer, isso é lento, a gente tem medicações que revertem, mas até o paciente conseguir assumir, respirar tranquilo, tem uma fase, uma penumbra aí, certo? Que muitas vezes os pacientes às vezes se lembram, isso pode ser uma coisa. Outra coisa pode acontecer sim durante a cirurgia, existem casos, relatos, pessoas falam, doutor, escutei o senhor falar isso durante a cirurgia, certo? Então aí foi um momento que o paciente estava realmente... Tem vários tipos de graduações de consciência perioperatória. Tem consciências em que você nem sabe que teve, mas pode ter a sensação posterior. Tem momento, tem algum tipo de consciência perioperatória em que o paciente tem uma lembrança vaga de alguma coisa e tem aquela em que o paciente realmente tem certeza do que aconteceu. Como é o que acontece no caso do filme, que o indivíduo sabe tudo que estava acontecendo. Esse é mais raro, tá? O mais comum é o indivíduo achar que aconteceu, não sabe, tal, e tudo mais. Essa angústia do indivíduo ter certeza, de estar relaxado, isso vai causar O que acontece? Quando essas pessoas, elas têm essa consciência e elas se lembram, é um trauma. Então, elas podem ter uma síndrome pós-traumática, que às vezes ficam angustiadas, dá um pouco de depressão e às vezes precisa de uma certa insegurança, uma fobia, pode até gerar. E ela aí tem que passar por... Aí o próprio anestesista, ele faz algum encaminhamento para o psicólogo ou não? Quem que faz essa transição? Isso, na realidade, muitas vezes é diagnosticado posteriormente. E o anestesista, ele perde um pouco o contato com o paciente depois que o paciente sai do hospital. É feito algum relatório, doutor, depois da cirurgia? Não necessariamente. Vocês acompanham, faz algum acompanhamento? Não necessariamente. Só durante, Não, isso é feito, o acompanhamento é feito enquanto o paciente estiver no hospital, certo? Alguns pacientes são pacientes oncológicos, com dor crônica, e eles podem ser acompanhados por anestesistas especialistas em dor crônica, para tratamentos para dor e etc., acompanhamento às vezes com medicações opiáceas ou coisa do tipo.
Mas o que acontece muitas vezes, pode acontecer, é o paciente voltar no consultório do cirurgião e falar, olha, aconteceu isso, eu me lembro disso. Aí ele referenda ao anestesista, o anestesista vai avaliar, vai ver o grau de consciência, se teve ou não, ou se aquilo foi realmente só aquele despertar que eu contei, que é no momento que ele está voltando e está começando a entender o que está em volta e fica muito, assim, desconexo, certo? Que é aquela sensação assim que ele não sabe onde está, se acabou a cirurgia, se não acabou, isso já não é consciência perioperatória, isso é o despertar, certo? É diferente do indivíduo durante a cirurgia, está lá tendo aquela sensação de que está acontecendo alguma coisa e ele não consegue atuar em cima, Sim. certo? E aí o anestesista vai conversar, vai fazer um diagnóstico inicial, e o ideal é encaminhar para um psiquiatra, para o psiquiatra fazer realmente a análise de até quanto o paciente foi atingido, né? E um acompanhamento, que geralmente é feito com psicólogo, né? Doutora, durante a pandemia da Covid-19, os anestesistas tiveram uma importância muito grande por conta das internações na UTI. Como é que foi esse processo? Porque a gente teve até no próprio hospital de base, faltou medicamento as pessoas estavam acordando com um tubo na garganta. Como é que a senhora vivenciou essa experiência? Como é que foi? No hospital de Como base... é que foi o processo, a participação do anestesista na pandemia ali? O anestesista, ele é o especialista em intubação, certo? Lógico que existem outras especialidades que são tem essa expertise, essa grande... tem esse conhecimento, essa possibilidade, essa facilidade em fazer a intubação. Não é só o anestesista, existem vários, é o intensivista, são os emergencistas, são os otorrinos, tem vários. Os cirurgiões torácicos, tem várias... Aliás, no médico em si, ele aprende a intubar. Mas a gente intuba, eu intubo, dependendo, se eu fizer cirurgias pequenas, eu intubo 10 vezes por dia. Se eu fizer cirurgias pequenas, certo? Mas a minha média de intubação é 3, 4, 2, depende do tamanho da minha cirurgia. Às vezes uma por dia, porque a cirurgia é muito longa. Mas se eu fizer pequenas cirurgias, eu posso, dependendo do tamanho da cirurgia, você vai intubar várias vezes ao dia. Então a gente, ao longo de 30 anos, você pode calcular aí, se eu trabalho 4 vezes por semana, o dia inteiro, quantas intubações eu já não fiz na minha experiência vida. Mesmo. Não, mas não é só anestesia geral, você tem outras anestesias também. A gente teve também a questão que no Brasil todo nós tivemos que pessoas tiveram que ser intubadas por pessoas que não foram especialistas. Tem então, agora as consequências. Mas na pandemia no HB, o que a senhora vivenciou durante a pandemia? Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso não foi no Brasil só, não é? O que aconteceu? Nós tivemos milhares de pessoas precisando ser entubadas e não tinha profissionais adequados no momento. Então, muitas pessoas no mundo inteiro foram entubadas por outros especialistas que aprenderam a entubar, mas não é a rotina deles, certo? Então, o que foi feito aqui, foi feito no Brasil inteiro, foi montado um time de anestesistas para dar apoio tanto à emergência, quanto às vezes os intensivistas tinham tantos pacientes e os intensivistas tinham tantas coisas para fazer, eram tão graves, que a gente dava uma ajuda para eles. Eles falaram, olha, tem esse paciente e esse. Às vezes tinham 3, 4 pacientes que precisavam ser entubados. Você tem 2, 3 intensivistas fazendo tomar conta de outros pacientes, então a gente ia lá, entubava, ajudava, dava uma mão de uma forma que a gente mais sabe fazer. Então, deixava com que eles se focassem nas coisas que eram, assim, muito importantes e eles não poderiam deixar, eram importantes e vitais para o paciente naquele momento. Lógico que a intubação também era, mas a intubação leva um tempo, tem todo um preparo, ela não é feita em 5 segundos, certo? Você tem que chegar, você tem que explicar para o paciente, você tem que oxigenar o paciente, tem que ter pessoas para te ajudar, você tem que ter todo o material preparado. Isso leva mais ou menos, bem feito, tranquilo, tal, tudo mais uns 20, 30 minutos. E se você tiver que fazer isso em 4 pacientes numa manhã, você levou 2 horas, onde você deixou de fazer outras, o intensivista deixava de fazer outras coisas que eram também muito importantes. Era uma forma de dar a mão.
Na emergência também, às vezes chegavam vários pacientes ao mesmo tempo. Ó, o paciente assim, ou às vezes vinha de outros hospitais com uma intubação errada, vinha de regiões de fora. Então a gente ia lá, ajudava, fazia O que é outras intubação errada, doutora? Dá para Intubação. corrigir? Dava para corrigir? Como é que é? Bom, você pode intubar o estômago, o esôfago, ao invés de... Eu tive lá São eu tive lá nos dois robôs, túneis. lá no onde o pessoal faz os treinamentos, Tá. lá na FAMEP, é muito bacana aquela... Você chegou a ter experiência de ver? Eu vi, os alunos foram fazer, até o professor que estava junto, alguns até acabaram entubando. Mas na hora que tem até o equipamento lá que existe os bonecos, não é? Que é para você treinar no boneco e entender qual que é a forma com que você vai fazer o procedimento, o manuseio adequado do laringoscópio, posicionamento do paciente, para que você consiga passar pela traqueia e não para o estômago. Doutor, o que acontece quando há a intubação incorreta no estômago? O que pode acontecer? Acontece que você deixa de oferecer oxigênio para o pulmão. Né? Então, se você entubar o estômago, na mesma hora você vai perceber, né? E vai trocar o tubo, pegar um tubo novo, porque aquilo foi contaminado, e vai tentar. O problema é o seguinte, você já viu, por exemplo, Noel Rosa? Não tinha queixo. Aquele ali é o típico do paciente que, com mais experiência que você tenha, você vai ter dificuldade de intubar, certo? Então, existem vários pacientes. Pacientes que não conseguem dobrar o pescoço, pacientes que não têm pescoço, pacientes que não conseguem abrir a boca, pacientes que chegam com trauma na face inteira. Então, existem casos em que a intubação é difícil. Para isso, existem dispositivos, certo? Desde laringoscópios, que são a nossa ferramenta para intubação, com câmeras, certo? Com câmeras na ponta do laringoscópio, para você ver diretamente em um videozinho aonde que você está indo, até broncofibroscópio, que são aparelhos como se fosse um endoscópio de fazer a endoscopia, né? Não sei se você conhece como é o aparelho de endoscopia, só que fininho, que você entra e vai chegando lá para poder levar o tubo, dependendo da dificuldade. Então, só que esses aparelhos, eles estão sempre em locais especializados, eles não estão aí nas UPAs, eles são caros. Então, e o manuseio deles requer um certo aprendizado. Então, os pacientes chegavam, muitas vezes, entubado errado, ou às vezes com o tubo muito lá dentro, ou seja, a gente tem dois pulmões, não é? Às vezes o tubo estava só dentro de um pulmão, em vez de estar ventilando os dois pulmões, então isso podia causar uma lesão naquele pulmão que ele estava entubado. Então existe dificuldade, a pessoa às vezes, houveram lesões da própria traqueia também, eu cheguei a ver pacientes... Cordas vocais, doutor? Não, da traqueia mesmo, onde o ar, em vez de ir para o pulmão, ele saía para o pescoço, o paciente chegava todo edemaciado. Então, houveram lesões, sim, por falta de conhecimento. O indivíduo está lá e o paciente está mal, você tem que tentar salvar, mesmo que você não seja a pessoa mais adequada, mas só tem você tem que fazer. Isso foi o que aconteceu em muitos lugares. Né? Doutora, e faltou sedativo para a pessoa? Teve pessoas que inteiro, né? Acordaram durante... Eu não posso te dizer, eu ouvi relatos, certo? Eu não presenciei nunca isso, certo? Mas ouvi muitos relatos, relatos tanto até no estado de São Paulo, de pessoas dizendo assim, eu vi áudios, né? Ó, no meu hospital eu gasto tanto de medicação por dia e eu estou recebendo só isso, não dá para nada, não dá nem para o início, estou deixando o paciente aqui, eu não estou entubando o paciente porque não tem medicação, ou estou entubando e o paciente fica acordado, tem que explicar para ele. Isso aí, eu vi relatos, mas eu não presenciei nada disso, eu não posso dizer. A sedação é a mesma, doutora, das cirurgias para o paciente entubado ou não? A questão da Covid? A gente utiliza muitas medicações semelhantes. Quais são as medicações, doutora? Olha, nós temos... Porque, por exemplo, aquele anestesista da questão
do estupro da vulnerável, ele usou, ele aplicou o medicamento pelo menos 7 vezes para manter... Isso seria para quê? Para deixar a pessoa totalmente apagada? Eu não sei quais foram os medicamentos que ele utilizou, certo? E Cetamina e propofol. São hipnóticos, são medicações hipnóticas, tá? Então, como eu falei com você, a gente tem que deixar o paciente imobilizado, sem dor, sem consciência e estável. Então, nós temos tipos de medicações. Os opioides, que vão tirar a dor, são derivados de opioides, são sintéticos, derivados do ópio, mas são medicações sintéticas e elas vão tirar a dor, tá? Nós temos os hipnóticos, vão tirar a consciência. Então, temos tipos, são o etomidato, o propofol, o tionembutal, a cetamina e outras medicações que podem ser associadas também. Então, eles causam o quê? A perda da consciência. E tem os relaxantes musculares que vão deixar o paciente imobilizado, certo? Ele utilizou, então, dois hipnóticos, né? Perda da consciência. Isso por quanto tempo, doutora? O paciente fica... Como eu falei após a com cirurgia, quanto tempo para redobrar o retorno, né? Quanto tempo é normal? Tem um tempo médio para a pessoa se recuperar pós-cirurgia ou não? Isso depende da medicação. Cada medicação, ela tem uma dinâmica de eliminação no organismo. O propofol é a droga do Michael Jackson, né? O leitinho do Michael Jackson, né? Ele é uma medicação que ele traz uma sensação de bem-estar e a eliminação é bem rápida. A gente utiliza muito o propofol. Ou ele pode ser administrado continuamente, ou para pequenas sedações, como por exemplo, uma endoscopia. Você vai fazer uma endoscopia, a endoscopia dura 15 minutos, certo? Então você vai administrando o propofol, acabou, em 5 minutos o paciente está consciente, como se nada tivesse acontecido, inclusive com uma sensação de bem-estar muito boa. Então eu tenho várias pessoas que falam, na hora que o paciente está, na hora que ele volta, ai doutora, que delícia, foi gostoso, porque me deu uma sensação assim de um sono bom, certo? A cetamina, ela já é diferente, ela causa uma dissociação no cérebro, em que ela causa alucinações, uma frequência cardíaca que aumenta bastante, certo? Pode aumentar um pouco a pressão arterial. Então, e ela deixa uma ressaca, certo? Então o paciente fica mais tempo, ele fica delirando, alucinando, não delirando, alucinando, né? Em alguns pacientes pode alucinar, outros podem começar a falar coisas que não falariam. É uma droga muito complicada, a cetamina. O propofol é uma droga que é muito utilizada mundialmente por causa o nosso objetivo é fazer que o paciente fique anestesiado o tempo necessário e que ele acorde, desperte, que não se sinta que ele tenha sido anestesiado. E o propofol faz isso, certo? E completamente diferente da cetamina, que o paciente vai ficar muito tempo ainda com aquele resíduo da anestesia, etc. Mas são dois hipnóticos, causam perda de consciência. O paciente ele tem a escolha do medicamento que será usado pelo anestesista? O anestesista debate com ele ou não? Ele é... Olha, eu posso explicar para você, mas a escolha ela é dada pelo anestesista, por quê? Porque cada medicação ela tem indicação para o seu caso específico, certo? Então, por exemplo, leva em consideração a cetamina, o sangue, o tipo de sanguíneo? Não, o objetivo do que eu quero, tá? O meu resultado final é entregar a melhor anestesia para você. Então, eu tenho uma combinação de medicações em que eu sei que elas vão fazer com que você acorde sem dor, que você acorde bem, que você... E eu tenho que saber também, algumas dessas medicações, elas podem causar reação alérgica. Então, eu faço um questionário para saber se não pode acontecer reação cruzada entre a medicação e as alergias que você possa vir a ter,
certo? Então, Quais são elas, doutora? O que, por exemplo? Os tipos de alergia, eles podem ser desde os menores possíveis, né? Você pode ter uma reação de coceira com a pele, até aquelas vermelhidões, placas vermelhas que a gente pode ter na pele também, coceira no rosto, muito comum coceira de rosto, até reações onde você tem inchaços periorbitais, aqueles edemas que você pode ter em volta dos olhos, e edemas que a gente chama de edema de glote, que é um edema da região da traqueia, o diâmetro dela vai se diminuindo, o paciente vai sentindo dificuldade de respirar e aquilo vai dando uma sensação de angústia, né? Então pode ser vários tipos de reação alérgica. Doutor, quanto o medo ele pode influenciar na reação do organismo em relação à sedação? Tem algum estudo em relação a isso ou não? O medo, ele pode influenciar o grau de aceitabilidade do que a gente vai fazer. Mas no momento que a medicação ela está sendo administrada, é uma medicação que controla a ansiedade, que controla a consciência, então não existe uma relação entre eu tenho mais medo, eu vou ser mais resistente a uma medicação. Isso não tem nada que A pessoa comprove. não tem controle, ela perde o controle totalmente. Você perde, é como se você entra num sono, num estado de sono. Por isso daí, doutor, até a gravidade do que fez Sim, a pessoa, o médico. é por isso que foi chamado estupro de vulnerável. A pessoa está hipossuficiente diante de alguém que tem um poder maior, que é o poder do controle da sua consciência. Sim. Doutora, qual que é o recado da classe de anestesistas nesse momento para a sociedade como um todo, né? O que a senhora espera aí? Nós vamos levar, lógico, um tempo para assimilar. Muitas pessoas ainda não assimilaram o que aconteceu, né? E quem passou por cirurgia, lógico, fica se perguntando, será, olha, o que fizeram comigo, né? Fizeram alguma coisa e tal? Qual o recado que a senhora pode deixar para a população, de uma maneira geral, para restabelecer essa confiança, porque é uma relação extrema de confiança, né? E levando em consideração a importância do trabalho do anestesista que a senhora colocou aqui. Bom, vamos entender que o anestesista é um médico que tem o dever, como eu já falei, de cuidar, certo? Essa é a nossa obrigação. O paciente tem o direito de conhecer o que vai acontecer com ele. Como? Dentro de uma consulta pré-anestésica. Então ele tem o direito de exigir conhecer o anestesista, conhecer o que vai acontecer com ele previamente. E isso é uma coisa que é resolução de Conselho Federal, isso é lei estadual, federal também, certo? E é o direito do paciente. Então ele deve, quando ele vai ser submetido a uma cirurgia, conversar com o cirurgião e falar assim, eu gostaria de marcar a minha consulta pré-anestésica, certo? Porque eu quero conversar com o meu anestesista, eu quero saber o que vai acontecer comigo, eu quero que ele me explique o que vai acontecer, que é o direito dele. É uma coisa que já acontece, certo? E como eu falei para você, você vai se entregar na mão do anestesista, você vai entregar o seu filho, a sua mãe, o seu parente mais próximo, certo? Um ente amado, e você tem o direito de saber. A relação o Código de Ética, ele tem mais de 5 artigos de ética médica que diz que o paciente tem direito de conhecer tudo o que vai acontecer com ele, desde exame, ele tem o direito de aceitar ou não, certo? O que vai ser feito, não pode não pode haver a imposição, certo? E ele tem o dever de receber todas as explicações, desde o que vai acontecer, os riscos, os benefícios e as alternativas, certo? Então, o paciente deve procurar o anestesista antes da cirurgia, para saber, para ter mais segurança, para saber o que vai acontecer, para conhecer o caminho que ele vai trilhar e ele ter segurança de fazer o procedimento, certo? Eles têm que entender que uma maçã não estraga todo um pomar, certo? Não estraga uma salada, agora ela estraga uma salada de fruta, né?
Então a gente tem que retirar essas maçãs podres e mostrar que o médico, o nosso dever é cuidar do paciente, dar o melhor para ele, o maior conforto, fazer com que ele tenha uma experiência intra-hospitalar ou dentro de uma clínica quase próxima ao perfeito, o mais possível, certo? Então, o que a gente... recuperar essa imagem vai ser trabalho de formiguinha e cabe a todos nós darmos o melhor de nós, a nossa excelência que a gente aprende, certo? Então, como eu falei para você, hoje um anestesista ele precisa de 6 anos de formação de medicina e 3 a 4 anos de especialização em anestesia, dependendo do qual a área que ele quer fazer. Então é muito tempo de dedicação, onde a gente aprende a fazer o nosso mistério e a gente aprende que a gente tem que trazer o melhor para o paciente, certo? Então esses desvios de condutas não devem ser, o anestesista não pode ser taxado por esses desvios de conduta. Doutora, agradeço muito a participação da senhora aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Muito obrigada pelo convite e eu espero que as pessoas se sintam cada vez mais seguras, que elas entrem dentro de um centro cirúrgico, conhecendo o seu anestesista, conhecendo o procedimento que vai ser feito, o que vai ser feito, tendo discutido e sem dúvidas, e entendo que isso pode ter acontecido, mas é um em 1 milhão. Tá? Não é uma coisa, não é uma rotina, não é porque o anestesista tira a consciência do paciente que ele, muito pelo contrário, ele tira e tem o dever de cuidar enquanto o paciente está inconsciente. É o dever de cuidar, assistência permanente do início ao fim do procedimento e, inclusive, depois do procedimento. Tá certo. Pessoal, essa foi a doutora Paula Fialho Salgado, ela prestou vários esclarecimentos aqui, doutora médica anestesista do Hospital de Base, e agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Você viu que o Diário do Rodrigo Lima, o podcast do Diário do Rodrigo Lima, a gente vai estar trazendo muitas informações, muitos entrevistados de várias especialidades, empresários, políticos, médicos, enfim, nós vamos discutir aqui os principais assuntos que envolvem São José do Rio Preto, a região e o que está rolando aí de mais importante no Brasil e no mundo. E você, faço aqui um convite, você pode ser parceiro, você que é empresário, tem uma empresa e você pode trazer sua marca, que aparece aqui, ó, na televisão, aqui onde está o Diário do Rodrigo Lima, você pode trazer sua marca aqui e divulgá-la para o seu público, para o seu nicho de negócios, e é muito importante aqui para estar nos apoiando o jornalismo aí de qualidade aqui e profissional aqui na região de Rio Preto, tá certo? Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado, o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal!